O povo que vivia em trevas viu grande luz. O que significa viver em trevas? E o que acontece quando a luz chega? São essas perguntas que a gente vai tentar responder caminhando junto com a nossa leitura bíblica desse ano, chegando hoje no capítulo 4 de Mateus, nos versos 12 a 17. O tema dessa passagem é confronto e salvação. Essa passagem tão curtinha, 5 versículos, tratam exatamente sobre isso. Mateus escreveu seu evangelho voltado para o público judeu, para judeus que já estavam convertidos ao cristianismo e também para leitores judeus que ele desejava que se convertessem. E nessa passagem, logo no início, Mateus corrige um pensamento equivocado que os judeus possuíam. Os judeus acreditavam que a salvação, que a graça, que a obra do Messias era destinada exclusivamente para os descendentes de Abraão pelo sangue, pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Mas a salvação não é exclusiva, ela não é dada de maneira exclusiva para ninguém. E Mateus começa a corrigir esse entendimento a partir de um texto muito conhecido por eles, que era um texto antigo do profeta Isaías. E é interessante porque Isaías diz que a luz do Salvador brilhou na terra dos gentios. Exatamente, numa terra onde, na Galileia, no norte da região de Israel, onde viviam judeus e gentios misturados. É ali que Jesus começa o seu ministério. Jesus não começa o seu ministério no centro do coração religioso que é Jerusalém, mas Jesus começa lá na Galileia, na terra dos gentios. E é muito interessante porque Jesus começa a anunciar a sua mensagem, começa a pregar a mesma mensagem que João Batista pregava. O texto nos anuncia bem na introdução que João Batista estava preso. E Jesus começa a sua pregação dizendo a mesma coisa que João dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E o versículo-chave da nossa leitura de hoje é o versículo 16, que diz exatamente o seguinte: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. No contexto dessa passagem, trevas não quer dizer somente ausência de religião, ou a praticar uma religião diferente do judaísmo. Não. Trevas nessa passagem significa ausência de vida, de direção e de esperança, que são dados por um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, através de Jesus. As pessoas do mundo inteiro são amadas por Deus. A Bíblia fala isso de maneira muito clara. Ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Judeus, gentios, bárbaros, gregos, brasileiros e até os argentinos são amados por Deus. Porém, a Bíblia também nos fala que de maneira muito clara que a paciência de Deus não significa ausência de juízo. A gente vê isso de forma muito clara lá em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nos versos 9 e 10. Eu vou ler aqui para vocês. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá, como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, a gente tem que ter claro que o amor de Deus não exclui o juízo de Deus, que amor e juízo, amor e justiça fazem parte do caráter de Deus. E é exatamente por isso que a mensagem de arrependimento de Jesus é tão importante. Uma ordem ao arrependimento nos confronta. É uma verdade desconfortável. Ninguém tem dúvidas disso. Afinal de contas, ninguém gosta de ouvir que é mau e pecador, e que vive nas trevas ou sob a sombra da morte.
essa não é uma mensagem agradável, mas ela é uma mensagem que é libertadora ao mesmo tempo. Essa é a condição do homem sem Deus. O homem sem Deus é mau e pecador. Eu e você, nós somos pecadores. E sem Jesus nós vivemos em trevas, sob a sombra da morte. A boa notícia é que todo aquele que se arrepende, que confessa que Jesus é o Senhor, que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida e que coloca em Jesus a sua esperança, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse é salvo. Esse sai da sombra das trevas e é colocado diante do reino dos céus na luz. E aqui fica a nossa reflexão. Você já se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua esperança em Jesus? Talvez você já tenha ouvido falar do Evangelho, talvez você esteja acompanhando a minha leitura aqui com interesse. Mas a pergunta é, você já se arrependeu dos seus pecados? Você já colocou em Jesus a sua esperança? Se você não fez isso, eu quero te convidar agora. Enquanto você assiste esse vídeo, você pode tomar essa decisão. Porque sem arrependimento nós permanecemos nas trevas. E com arrependimento, a luz de Cristo nos encontra. A palavra de Jesus é clara. Arrependa-se. Se essa reflexão chegou até você e te abençoou, eu quero pedir algumas coisas para você. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, tá bom? Eu quero conhecer você, quero interagir com você. Deus abençoe, fique com Deus.